Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar para vocês uma história muito interessante sobre uma trinca de discos lançados por uma das melhores bandas dos anos 90. Estou falando do Morphine. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria deixar um grande agradecimento a todo mundo que assina e apoia meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. No Histórias Secretas de hoje, eu queria falar de uma tríade, digamos assim, uma trinca de discos sensacionais lançados por uma das bandas mais inovadoras dos anos 90. Eu tô falando do Morphine, né? Morphine é uma banda fundada ali no final dos anos 80 por dois instrumentistas, o baixista e cantor Mark Sandman e o saxofonista Dana Colley. Inclusive o Dana Colley vem ao Brasil agora, 14 de fevereiro, vai fazer um show com Vapors of Morphine, né, a banda que continua o legado do Morphine. Eles vão tocar no Cine Joy em São Paulo. Recomendo muito que você não perca esse show. Mas o Dana Colley e o Mark Sandman fundaram essa banda no final dos anos 80 com o batero Jerome Dupree, e era uma banda super diferente do tipo de som que rolava na época, né? Eles eram ali daquela cena de Boston, né? A cena de Massachusetts, e essa cena era sensacional, galera. Tinha assim muitas bandas boas de muitos estilos diferentes. Você tinha desde o Lemonheads, a Juliana Hatfield, o Throwing Muses, né, que todos faziam meio uma coisa meio um pop, um indie pop, assim. Aí você tinha as bandas mais pesadas, tipo Dinosaur Jr. e Buffalo Tom, que faziam um som mais meio Husker Du, né, meio punk, meio emo, assim. E você tinha também a turma do pós-punk, né? Tô falando de Mission of Burma, Bullet La Volta, bandas assim que eram muito diferentes dessas outras bandas de Boston. Então era uma cena muito eclética. E nessa cena que já é muito eclética, surge uma banda ainda mais, digamos, diferente, esquisita, entre aspas, que é o Morphine. O Morphine já começa com uma formação super diferente, né? Era bateria, saxofone e baixo, sendo que o Mark Sandman tocava um baixo de 2 cordas, né? E eles faziam uma mistura assim de jazz, né? Essa coisa meio de jazz de bar enfumaçado e tal, com indie rock, num gênero que se convencionou chamar de lo-fi rock ou low rock. Basicamente era uma coisa muito criativa, era uma coisa muito diferente e era uma coisa muito nova na época. A gente tem que lembrar que os anos 90, especialmente nos Estados Unidos, eles são marcados pela explosão do grunge, né, da cena de Seattle, e muitas bandas pesadas surgiram nessa época, né, mesmo que não fossem de Seattle. Então o Rage Against the Machine, o Smashing Pumpkins, eram bandas que não eram de Seattle, mas que explodiram justamente nessa época. Então o rock dos anos 90, esse rock de MTV e tal, ele foi muito marcado pelo peso, pelo grunge, pela distorção, por bandas assim mais ligadas a essa seara do metal e tal. Mas você tinha também um rock meio torto, né? Um rock meio esquisito, como é o caso do Morphine. Bom, o Morphine nunca foi um campeão de vendas como Nirvana, como Pearl Jam e tal, mas eles venderam o suficiente, e aí vem a história secreta, né, que é muito interessante, para atrair a atenção de grandes gravadoras. E aí depois de 3 discos absolutamente sensacionais, para não errar os anos, eu vou fazer uma cola aqui. Eles lançaram o primeiro disco deles, o Good, em 92, depois a grande obra-prima deles, que é Cure for Pain, de 93, e eles lançaram o Yes, de 95. E aí, em 95, mais ou menos, eles são contratados pela DreamWorks, que era uma gravadora grande, gravadora do David Geffen, né? O Geffen era um cara que tinha fundado a Asylum nos anos 70, depois tinha feito a gravadora Geffen, né? Que era gigante, e ele contratou o Morphine, e o Morphine vai para o estúdio para lançar o seu 4º disco, que chama Like Swimming, né? E aí pela primeira vez, isso o saxofonista do Morphine, o Dana Colley, me contou numa entrevista que eu fiz semana passada com ele, a banda ainda tinha liberdade e tal, mas eles começaram a receber da gravadora, digamos, recados, tipo:
olha, aqui não tem um hit, nessa música aqui não dá pra fazer mais assim, não dá pra fazer mais assado, a gente precisa de uma música pra tocar no rádio, sempre a mesma coisa, né? A gravadora grande que pega uma banda que tá indo bem e em vez de dar total liberdade criativa pra ela, fica tentando interferir de alguma maneira ali no trabalho dela. E o que é triste no Morphine é que não deu nem pra ver direito pra onde isso iria, né? Porque um ano e pouco depois do lançamento de Like Swimming, a banda acaba com a morte repentina, trágica do Mark Sandman, né? Ele tem um ataque cardíaco num show na Itália, em 99, a banda acaba, e aí o disco seguinte deles, que chama The Night, já é foi um disco póstumo, né? A banda já tinha acabado. Mas é mais um de inúmeros exemplos de grandes bandas que têm uma carreira brilhante em gravadoras pequenas, onde eles têm total liberdade criativa, eles vão para uma gravadora maior e continua sendo uma grande banda, mas eles começam a ter problemas e começam a ter, digamos, um certo cerceamento ali da sua liberdade criativa, e eles têm, digamos, mais responsabilidade que eles não tinham em gravadoras menores. Então, Like Swimming é um grande disco, maravilhoso, mas os 3 primeiros discos do Morphine, Good, Cure for Pain e Yes, são absolutamente irretocáveis. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, eu tô com quase 700 assinantes, quero muito esse ano chegar a 1000 assinantes. Conheça o site, eu acho que você vai gostar demais.